E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática e professor aqui do canal Matemática Melzinho no Limão. E hoje eu vou ensinar mais um novo tópico de equação de segundo grau, que é a forma fatorada da equação do segundo grau. Como que eu posso escrever uma equação de segundo grau em sua forma fatorada? Bom, antes disso, eu vou mostrar para vocês, eu vou demonstrar como que a gente chega na expressão que a gente vai utilizar para escrever essa equação do segundo grau na sua forma fatorada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação do segundo grau na sua forma normal, sua forma genérica, que ela é do tipo ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando o seguinte, que este A, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Nunca pode faltar quem? A Alice. Então, para mim fazer a demonstração, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar este A em evidência. Então, vai ficar A que multiplica. Quando eu coloco este A em evidência, o que a gente vai fazer? Ele vai dividir toda a minha equação. Então, vai ficar ax ao quadrado, esse primeiro termo, dividido por A, vai ficar x elevado ao quadrado. Porque A dividido por A, 1. Então, vai sobrar x ao quadrado. Mais bx dividido por A, vai ficar b sobre A, que multiplica x. Mais c dividido por A, vai ficar c sobre A. Igual 0 dividido por A, vai dar 0. Bom, pessoal, notem aqui que nós temos alguns elementos que nós já conhecemos. Por exemplo, o b sobre A e o c sobre A. Só que esse b sobre A é a soma das minhas raízes. E a soma das minhas raízes é o quê? Menos o oposto de b sobre A. E o produto das minhas raízes é o quê? C sobre A. Quando eu falo em soma, eu estou falando literalmente em somar x1 e x2. Quando eu falo em produto, eu estou literalmente falando em multiplicar x1 e x2. Então, como vai ficar aqui? Porque aqui é menos o oposto de b sobre A. Vai ficar A vezes x ao quadrado menos, porque aqui é menos b sobre A, menos a soma das minhas raízes, que é o quê? x1 mais x2, que multiplica quem? X. Mais c sobre A é o quê? É o produto das minhas raízes. Então, vai ficar x1 vezes x2 igual a 0. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou efetuar algumas multiplicações aqui e organizar essa minha expressão. Então, vai ficar aqui A, abre colchete, x ao quadrado, menos. Agora aqui eu vou aplicar a propriedade da distributiva, que vocês conhecem como chuveirinho. Então, vai ficar x vezes x1, vai ficar x1 vezes x. Mais com mais x vezes x2, vai ficar x vezes x2. Aqui, vou fazer jogo de sinal. Mais com mais, vai dar mais x1 vezes x2. Igual a 0. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer o jogo de sinal também para poder tirar esse x1 vezes x mais x que multiplica x2 de dentro do parênteses. Então, vai ficar a x ao quadrado menos com mais menos. Para ficar igual a esse daqui, eu vou colocar x vezes x1. Menos com mais, menos x vezes x2. E copio o restante, mais x1 vezes x2.
igual a zero. Bom, pessoal, notem que nessa primeira parcela aqui, ó, nessa primeira parcela, o que nós temos em comum? X. Então, nessa primeira parcela aqui, o fator comum é o x. Já nessa segunda parcela aqui, ó, o que nós temos em comum? x2. Então, o fator comum na primeira parcela é o x. E na segunda parcela, o que nós temos em comum é o x2. Então, na primeira parcela, eu vou colocar em evidência o x. Então, vai ficar A que multiplica. Colocando esse x em evidência, vai ficar x abre parênteses, x ao quadrado dividido por x vai ficar x menos essa expressão x vezes x1 dividido por x vai ficar quem? x1. Agora aqui, ó, o fator comum nessa segunda expressão que a gente tem é quem? É o meu x2. Então, eu vou colocar em evidência o x2. Tanto é que eu vou colocar menos x2 em evidência. Então, vai ficar menos x2, abre parênteses, x menos x2 dividido por x2 vai ficar x. Ó, jogo de sinal. Mais x1 vezes x2 dividido por menos x2, ó, mais com menos, menos. x1 vezes x2 dividido por x2 vai ficar x1 igual a zero. Bom, como eu tenho x menos x1 como fator comum dos dois lados, o que eu posso fazer? Colocar ele em evidência. Então, vai ficar A que multiplica x menos x1 vezes. Agora, eu vou pegar cada um deles e dividir por x menos x1. Então, ó, x vezes x menos x1 dividido por x menos x1 vai sobrar quem? X menos x2 vezes x menos x1 dividido por x menos x1 vai sobrar quem? x2. Porque quando nós colocamos algo em evidência, ele divide toda a minha expressão. Então, essa daqui é a nova escrita que a gente vai utilizar para poder escrever uma equação do segundo grau em sua forma fatorada. Aqui um exemplo de uma equação do segundo grau e a gente vai escrever ela na sua forma fatorada. Para isso, nós temos que saber para que serve a forma fatorada e o que é necessário para escrever uma equação do segundo grau em sua forma fatorada. A forma fatorada, ela serve para escrever um trinômio do segundo grau em uma multiplicação. E para nós escrevermos uma equação do segundo grau na sua forma fatorada, é necessário saber quem é o A e quem é as suas raízes, ou seja, quem é meu x1 e quem é o meu x2. Para isso, para a gente saber quem são essas raízes, nós temos que aplicar na fórmula resolutiva. Uma vez que o valor de A gente já sabe que vale quanto? 3. Então, agora a gente tem que saber quem é as minhas raízes, x1 e x2. Então, o primeiro passo, para a gente resolver essa equação, a gente tem que identificar quem? Os coeficientes. Quem é o coeficiente A, B e C? A, B e C. O A gente sabe que é o número que acompanha a variável ao quadrado, que é 3. O B é o número que acompanha a variável x, menos 10. E o C é o termo independente, que é 8. Bom, agora eu vou aplicar na fórmula resolutiva, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Só que eu vou colocar o delta aqui dentro da raiz para ficar mais fácil. A gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 que multiplica a.
Agora eu vou pegar os valores dos coeficientes e substituir aqui na fórmula resolutiva, bem tranquilo. Então vai ficar x é igual menos da fórmula. Quem é o coeficiente b? Menos 10. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Só que o delta a gente já colocou a fórmula do delta dentro da raiz, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. Não tem problema. Se quiser calcular o delta separado e depois colocar aqui dentro da raiz, não tem problema. Fica ao seu critério. Então vai ficar, ó. Quem é o meu b? Meu b é menos 10. Então vai ficar menos 10 elevado ao quadrado. Menos 4 que multiplica a. Quem que é meu a? 3. Vezes c, que é 8. Tudo isso aqui dividido por 2, que multiplica a. Mas quem que é meu a? 3. Agora, eu vou resolver isso aqui. Vai ficar x igual menos com menos, mais 10. Mais ou menos raiz quadrada. Menos 10 ao quadrado é multiplicar esse menos 10 por ele mesmo duas vezes. Então, menos 10 vezes menos 10 vai dar 100. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Se você não sabe, faz lá no cantinho do seu caderno para saber quanto que é. Dividido, 2 vezes 3, 6. Bom, agora eu vou resolver o que está dentro da raiz. Então, vai ficar x igual a mais 10, mais ou menos 100 menos 96, 4. Sobre 6. Então, vai ficar x é igual a 10, mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2, sobre 6. Então, aqui agora, pessoal, eu vou descobrir quem é o meu x1 e quem é o meu x2. Ou seja, eu vou descobrir quem são as minhas raízes. Então, vai ficar, ó, x1. Eu vou usar o sinal de mais. Vai ficar 10 somado com 2 sobre 6. 10 mais 2, 12. 12 sobre 6. 12 dividido por 6, 2. Então, o x1, a minha primeira raiz, é 2. Pessoal, tanto faz x1 ou x', é a mesma coisa, tá? Como é que a gente usou x1 e x2, então eu usei aqui x1. Agora vamos descobrir a minha segunda raiz, que é o meu x2. Agora, para o sinalzinho de menos. Então, vai ficar 10 menos 2 sobre 6. 10 menos 2, 8. 8 sobre 6. Como não dá para dividir 8 para 6 para dar o número inteiro, o que eu posso fazer? Simplificar. Eu vou simplificar aqui por 2. Então, meu x2 é igual. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, essa aqui é a minha segunda raiz. Minha primeira raiz é 2 e minha segunda raiz é 4/3. Pessoal, encontrei quem é as minhas raízes. Quem é meu x1 e quem é meu x2. Agora, eu vou aplicar, ou seja, eu vou pegar esses valores e substituir na expressão da forma fatorada, que é a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 igual a 0. Substituindo, quem é o meu A? 3 vezes x menos x1. Quem é meu x1? 2 vezes x menos x2. Mas quem é meu x2? 4/3 igual a 0. Certo, pessoal? Então, pessoal, essa aqui é a forma fatorada desta equação do segundo grau. E essa é a importância, pessoal, da forma fatorada. É pegar um trinômio do segundo grau e transformar ele em um
produto sabendo as raízes, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, acionar o sininho para que vocês possam ficar a par de todas as novidades do meu canal. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.